Salve galera, o Libertário aqui mais uma vez, trazendo mais um vídeo para vocês. Queria comentar com vocês hoje a respeito de uma notícia em que o Armínio Fraga, ex-presidente do Banco Central, ele comentou que a gente precisava de congelar o salário mínimo por 6 anos. Eu queria fazer alguns comentários sobre isso, o porquê que não tinha que congelar o salário mínimo por 6 anos, tinha que acabar o salário mínimo, tinha que não existir mais essa política. Essa política, ela não resolve nada, ela é uma grande ilusão que as pessoas compraram e, sem pensar, elas aceitam isso até hoje. Mas essa é uma política ineficiente, é uma política que gera desemprego institucional e não resolve porra nenhuma de problema. O, o que é o salário mínimo? O salário mínimo é uma lei que é instituída em vários países que faz com que o patrão ele tenha que pagar pelo menos um determinado valor em relação ao trabalho das pessoas. E as pessoas elas veem isso, elas acham que isso é uma coisa boa, elas acham que isso é um direito trabalhista, né? E elas não conseguem entender e perceber o porquê que na verdade esse tipo de coisa ela prejudica principalmente as pessoas mais pobres, tá? E como que isso acontece? Cara, você pode ver, por exemplo, a dificuldade que é para uma pessoa ela conseguir arrumar o primeiro emprego. O primeiro emprego para uma pessoa que acabou de entrar ali, saiu do ensino médio e está tentando ingressar no mercado de trabalho, é sempre uma grande dificuldade. Existe uma grande barreira a ser quebrada para que essa pessoa consiga esse primeiro emprego. Por quê? Vamos entender simplesmente o seguinte, cara, se eu tenho que pagar pelo menos esse valor aqui, por que que eu vou contratar um cara menos experiente se por esse mesmo valor eu posso contratar um cara que não vai dar trabalho, não vai dar dor de cabeça, é um cara que já tem histórico de outros empregos, é um cara que não tem histórico dele fazendo bagunça, dele destruindo as coisas, dele fazendo cagada dentro da empresa. Então, eu vou contratar esse cara ou vou contratar um maluco aqui, novato, que eu não tenho a menor ideia do que ele vai fazer aqui dentro da minha empresa, eu não sei como é o comportamento desse cara, não existe histórico do comportamento desse cara. Então, eu vou contratar esse outro cara aqui que já tem alguma experiência e vou deixar esse outro cara aqui que está procurando o primeiro emprego de lado, porque qual que é o sentido de eu contratar ele, se eu não posso pagar menos para ele? Então, eu já vou pagar para esse cara que já tem alguma experiência. Outro ponto, cara, você pode achar, cara, mas o salário mínimo ele é tão baixo, é uma coisa absurda, não vai pagar nem o salário mínimo. Cara, beleza, o salário mínimo ele é realmente baixo, só que o salário bruto de verdade, ou seja, o que o patrão tem que te pagar para ter o seu serviço realmente, não é só aqueles 1.518 que é hoje no ano de 2025. Ele tem que pagar vale transporte, ele tem que pagar a parte que fica faltando do seu INSS, ele tem que pagar o FGTS. Algumas empresas oferecem plano de saúde, plano dentário, uma caralhada de coisas que no final das contas o seu salário ele é muito maior do que os 1.518. Foda-se que você recebe só os mil. Não é nem os 1.518 que você recebe, né? É bem menos, na verdade, por causa dos descontos que tem quando você recebe. Mas além disso, além desses 1.518, existe uma outra grande parte de dinheiro que também é utilizada para poder ter você como funcionário. Então é importante a gente entender, né? Cara, esse dinheiro que ele está sendo pago para ter essa pessoa como funcionário, então isso aqui é parte do salário bruto dessa pessoa. Se ela está recebendo isso líquido ou não, tanto faz. O importante é saber que, cara, para eu contratar uma pessoa, eu não vou dispor de somente 1.518 para poder ter essa pessoa aqui trabalhando. Então, quando a gente vai para pessoas com menos qualificações, cara, como é que eu vou pagar por volta de 2.300 quando você paga só o mínimo, tá? Então, quando você paga vale transporte, FGTS, INSS, 13º, férias e toda essa porra, dá por volta ali de uns 2.300, 2.400 reais, ok? Então, como é que eu vou gastar todo esse dinheiro para eu poder contratar uma pessoa que é menos qualificada, que não tem experiência, uma pessoa que produz menos do que esses 2.400, né? A galera aí, ó, que é marxista, que acredita nessas ideias de exploração, mais valia, cara, eu não vou pagar mais
para um funcionário que produz menos, né? Então, eu não vou pagar R$ 2.400 para um funcionário que só consegue produzir R$ 1.000 ali por mês, certo? Então, essas pessoas que têm menos instrução, que têm menos capacidade produtiva. E aqui, galera, eu não quero focar no o que é que levou essas pessoas a ter menos instrução e tal. Isso aqui, nesse vídeo aqui, isso não é o ponto do vídeo. O ponto é, essas pessoas, elas existem, pessoas de pouca qualificação, pessoas que não conseguem produzir o suficiente para eu poder pagar o salário mínimo para elas. Então essas pessoas, elas estão na prática eliminadas do mercado. Essas pessoas, elas estão proibidas de trabalhar pela lei. E, cara, essas pessoas, elas nunca vão poder conseguir um emprego. É como uma analogia que eu gosto de fazer, vamos pensar em uma escada. A gente tem uma escada com vários degraus. Se o primeiro degrau ele tem a altura de 10 degraus, como que as pessoas que estão lá embaixo vão subir nesse primeiro degrau? Elas não vão conseguir começar a subir essa escada, né? E na prática, o que o salário mínimo faz é isso. Ele impede que essas pessoas elas subam os degraus. Então, o salário mínimo, na verdade, ele não aumenta o salário das pessoas, porque, como eu disse, eu não vou pagar mais para um cara que ele produz menos do que esse valor que foi estabelecido, né? Então, ele só gera desemprego institucional. E aí, uma coisa, de fato, ele aumenta o salário das pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho. Por quê? Porque agora eu tenho menos mão de obra disponível, eu não posso contratar aquele cara de forma mais barata, né, aquele cara que tem menos instruções. Então não posso contratar aquele cara, mas as outras pessoas que já se qualificavam, que já tinham, já conseguiram empregos melhores ali, elas vão ser beneficiadas porque agora vai ter menos mão de obra disponível. Então, essas pessoas que já estão inseridas no mercado de trabalho, elas conseguem sim ter alguma espécie de benefício, mas esse benefício ele vem do sacrifício dos outros, né? Então essas pessoas que não podem trabalhar, essas pessoas que estão impedidas de trabalhar por lei, que estão dentro do desemprego institucional, elas saem fora do mercado e as pessoas que permanecem no mercado, elas têm algum benefício de fato com isso. Então, se você quer sacrificar os outros para ter benefício para você, tudo bem. Então, um salário mínimo acho que é uma coisa que você pode apoiar. Mas se você não quer isso, se você não quer que os outros se sacrifiquem para que você tenha oportunidades melhores, então essa é uma política ineficiente. Isso não vai resolver o problema. E quando as pessoas falam de salário mínimo, geralmente, por que elas têm essa ilusão? Por que elas têm essa crença de que o salário mínimo ele é algo necessário, de que ele é algo importante? Pela ideia de que, os trabalhadores eles precisam de ter boas condições de trabalho, os trabalhadores precisam de receber um salário bom, um salário digno, digamos assim. E, cara, tudo bem, isso aí, eu não discordo disso, eu também sou trabalhador, tá, galera? Também tenho que trabalhar para poder, não sou o dono do capital, então também tenho que vender a minha força de trabalho para poder sobreviver. Mas o ponto aqui é você entender que como que você traz melhores condições de trabalho, como que você faz com que as pessoas elas recebam um salário que seja digno. Como que você faz isso? Cara, é tudo que a esquerda repudia, né? A gente precisa de acúmulo de capital, precisa de ter mais capital disponível. Por que isso? Quando você tem mais capital disponível, você avança na cadeia de capital, né? Então, existem os bens de segunda ordem, bens de terceira ordem, bens de quarta ordem, que são os bens de produção que são utilizados para produzir bens de ordem inferior. Então, por exemplo, um bem de quarta ordem, um bem de capital de quarta ordem, ele produz bens de capital de terceira ordem. E os de terceira produzem de segunda e os de segunda produzem de primeira. Então, quando você tem esse avanço na cadeia produtiva, né, na prática você vai ter uma produtividade maior e dessa forma, com uma produtividade maior, você aumenta também os salários. E por que que isso acontece? Vamos entender aqui. Cara, vamos imaginar que eu tenho um funcionário aqui que, pô, ele é capaz de produzir, com o meu capital que eu tenho disponível, ele é capaz de produzir R$ 100.000 por mês, beleza? E estamos em um cenário em que só tem eu contratando e só tem esse cara prestando esse serviço. Vamos dizer, pô, é uma parada extremamente inovadora, extremamente disruptiva que surgiu aí no mercado e a gente está querendo fazer essa operação aí.
esse cara ele consegue gerar ali para mim 100 mil reais por mês. Cara, vale a pena? Eu vou oferecer um salário ali de 2 mil reais para esse cara. Ele vai querer aceitar? Ele não vai aceitar. Porque existem outras coisas que já pagam esses 2 mil reais, ok? Só que, qual que é o sentido de, pra mim, eu abrir mão, então, de 98 mil reais que eu poderia ter de receita aqui dentro da minha empresa? Aí eu vou abrir mão de 98 mil reais, porque eu não quero pagar um salário mais de 2 mil reais para esse cara, não faz sentido. Para mim, que sou nesse momento aqui como dono do meio de produção, faz todo sentido com que eu pague 50 mil reais para esse cara, porque eu ainda vou ganhar 50 mil reais, cara. Vocês conseguem compreender isso? Existe uma margem muito grande para que eu possa pagar esse cara, ok? Então a produtividade marginal desse trabalhador faz com que compense eu pagar altos salários para esse cara. Principalmente nesse cenário que eu estou dizendo aqui para vocês, que é um cenário em que só existe um cara que é capaz de produzir e só existe um cara que tem o meio de produção para poder produzir aquilo. Então, nesse cenário, faz todo sentido, cara. Faz sentido eu pagar 90 mil reais para esse cara. Faz sentido eu pagar 95 mil reais para esse cara. Faz sentido eu pagar 99 mil reais para esse cara, que eu ainda vou conseguir tirar 1.000 ali. Claro que na negociação não vai chegar a ser 99 mil, mas vai chegar ali algo, pô, 50 mil reais. Vai estar bom para todo mundo. O cara que tá trabalhando vai receber os 50 dele e eu que tô com meio de produção recebo meus 50 também. Então faz sentido para nós dois fazer isso, ok? E por que que existem alguns casos que a produtividade marginal do trabalhador ela é alta e ainda assim esse cara recebe pouco? Porque a gente entra num cenário em que se ao invés de tivesse só um cara produzindo e tivesse só eu aqui que tenho o meio de produção para poder fazer aquilo, se tivesse 200 pessoas que são capazes de fazer essa mesma coisa e tem só eu contratando, pô, então a vantagem está do meu lado, cara. Então eu posso pedir ali, eu posso oferecer um salário 3 mil reais, 4 mil reais, que esses caras eles vão aceitar mesmo eles produzindo muito, mesmo eles produzindo ali 100 mil reais por mês, né? Então, nesse cenário, onde tem um excesso de mão de obra daquele bem ou serviço, então quem tem o meio de produção vai ter uma vantagem na hora de poder fazer a negociação. Porque, pô, tu não quer ganhar 3 mil, não? Pô, tem outras 200 pessoas ali. Eu vou consultar elas. Alguma delas eu posso conseguir fechar um acordo e tal. Então, nesse cenário, o trabalhador ele vai ter a desvantagem, né? Mas e se a gente tem, vamos voltar para um outro cenário agora. Se a gente tem um único cara que é capaz de fazer a produção e tem 200 empresas com os meios de produção para poder fazer aquilo. O mesmo cenário lá dos 100 mil reais, tá? Então, vale a pena para essas empresas oferecerem 90 mil, 95 mil. O valor que vão oferecer vai ser bem próximo do limite de produção desse cara, certo? Por quê? Porque existem várias empresas competindo por essas pessoas. Então, cara, o que vai trazer salários melhores das pessoas não é aprovar uma lei, não é escrever num papel, pô, agora todo mundo tem que ganhar 10 mil reais por mês. Porque se o salário mínimo, de fato, ele aumenta a qualidade de vida das pessoas, como algumas pessoas acreditam, por que a gente não coloca o salário mínimo de 100 mil reais, cara? Todo mundo vai ficar rico, não vai? Não vai ser lindo? Não vai ser maravilhoso? Ou vai todo mundo ficar desempregado? Vai todo mundo ficar desempregado, né? Então, até as pessoas que acreditam no salário mínimo, se elas pararem para pensar um pouco sobre isso, elas vão entender que não, cara, isso aí não funciona. Para a gente poder melhorar a qualidade de vida das pessoas, para a gente poder ter uma condição de vida melhor dentro do trabalho, a gente precisa de mais investimentos, a gente precisa de capital acumulado, a gente precisa de poupança, a gente precisa de pessoas que tenham a preferência temporal maior do que uma barata, cara, que a gente não enxerga só o aqui e agora e foda-se o futuro. A gente tem que se preocupar com o futuro. E dessa forma é que a gente consegue ter mais produtividade e dessa forma que a gente consegue ter salários melhores para os trabalhadores sem escrever uma merda no papelzinho e achar que isso de alguma forma vai trazer algum impacto na realidade material que a gente vive. Então, é isso, galera, que eu queria trazer para vocês hoje. Deixe o seu comentário,
Deixa o seu like aí se você gostou do vídeo, por favor. Se inscreve no canal se quiser ver mais vídeos como esse. É isso aí, valeu e falou!